Como é ruim ter de novo essa sensação de vir aqui de madrugada gravar um vídeo pós-jogo para vocês após uma derrota. Que na verdade não foi uma derrota, mas a sensação é de uma derrota. Até aconteceu lá em Caxias do Sul no primeiro jogo, mas enfim, era um primeiro jogo, não tinha nada decidido ainda. E agora de fato a gente tem a eliminação do Fluminense na Copa do Brasil. E fica um sentimento meio dúbio assim, aquela coisa, aquele mix de emoções, porque a decepção fica uma decepção muito grande e ao mesmo tempo a sensação de que poderia ter acontecido um milagre, de que por um pouco a gente não viveu uma noite histórica no Maracanã, com aquela virada no final, podendo ir para a disputa de pênaltis. Talvez se não tivesse levado aquele segundo gol de uma maneira bem idiota, desnecessária ali, perdendo aquela bola. Enfim, não adianta também a gente ficar aqui fazendo suposição do que poderia ou não ter acontecido ontem no Maracanã. A questão é que, e para mim isso é um fato, né, a minha forma de enxergar essa eliminação, o Fluminense ele fez muito pouco diante de um adversário que é inferior financeiramente, é inferior tecnicamente, em termos de estrutura. Isso quando a gente enfrenta rivais que estão acima do Fluminense, né, no aspecto financeiro, de elenco também, consequentemente, a gente destaca isso. Então é justo também pontuar isso quando acontece ao contrário. Não tem comparação o investimento do Fluminense com o investimento que tem o Juventude. Então por aí você tem, não uma obrigação, é claro, o Juventude é um time competitivo, é um time que é bem organizado, que está fazendo um ano competitivo para se manter na Série A, e é uma equipe que avança para as quartas de final porque também teve méritos. Mas eu confesso para vocês que, para mim, o sentimento de decepção ele é maior porque eu esperava mais, até pelo momento do time, né? Até porque o resultado do primeiro jogo era um resultado totalmente reversível no Maracanã. E a forma como aconteceu essa eliminação, para mim, deixa um sabor bem amargo. Mas pode servir para colocar os pés no chão, para mostrar que tem muita coisa ainda a evoluir. Que o time reagiu no Campeonato Brasileiro, conquistou vitórias importantes, mas tem que trabalhar muito para conseguir fazer disso, para conseguir tornar isso uma realidade e se manter dentro dessa regularidade. Na situação que o Fluminense está, muita gente pode enxergar o copo meio cheio, naquela velha analogia. Porque 3 competições ia ser inviável, que agora vai ter mais tempo, né? O time vai poder focar no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Eu, sinceramente, eu não consigo muito ver aspecto positivo numa eliminação para o Juventude no Maracanã. Sinceramente, não consigo. Você pode buscar, o Cauê ali fez outro gol, legal, o moleque tá de fato ali numa constância ali, você observa que ele veio para ficar. Vai, sei lá, vai ter isso, vai ter mais tempo para treinar, mas, sabe, cara, não dá para ficar romantizando e normalizando demais uma eliminação como essa. Sinceramente. Eu, pelo menos, não consigo. O ano do Fluminense, ele é um fracasso total até aqui, é uma decepção absurda em relação ao que foi ano passado. A gente está ainda lutando para sair de uma situação crítica no Campeonato Brasileiro, estamos perto disso, mas cai numas oitavas de final. No passado caiu para o rival, esse ano cai para o Juventude. Né? A gente não sabe o que vai acontecer na Libertadores, nessa oitava de final. Então, assim, pro elenco que tem, pro investimento que tem, não dá para ficar normalizando certas coisas. Ontem, é claro que o gol aos 5 minutos ele tem um efeito trágico, porque é tudo que o Juventude queria, tudo que o Fluminense não precisava. E a forma como aconteceu esse gol, novamente de uma bola parada. Quem estava na marcação era o Thiago Silva. Uma hora o Fluminense ia levar gol com o Thiago Silva. Uma hora o Fluminense ia perder com o Thiago Silva. E pior que não perdeu. Mas, claro, isso vai acontecer. Não é o Thiago Silva que vai resolver tudo. Se o time não está bem, foi o que o Mano falou na coletiva. Não adianta ter o Thiago Silva. Se o time não está mal, a derrota ela vai acontecer. E ontem o Fluminense se destabilizou completamente. E uma coisa que me deixa preocupado, porque eu achei que o time tivesse retomado moral, confiança com essas vitórias, ontem emocionalmente se abalou muito após o gol, passou a errar demais, foi um show de erros no primeiro tempo, na reta final ali começou a melhorar um pouco,
E no segundo tempo, o Fluminense iniciou ali uma pressão, tentou fazer alguns ataques, rondou a área com perigo, mas assim, foi uma enxurrada de bolas aéreas que não serviram de absolutamente nada. Isso mostra o quê? Precipitação, ansiedade. Né? O Fluminense cometeu muitos erros bobos porque precipitou as jogadas. Né? Acelerou algumas jogadas que não deveria, bola na área e não aproveitava nada. Então o time ele no segundo tempo se desorganizou. Quando você se desorganiza, fica tudo muito mais difícil. Né? E aí o Fluminense teve, até fazer os gols, que naquele momento ali a gente, né, tá eliminado, esquece, não tem o que fazer, 2-0. E saem aqueles 2 gols, um belo gol do Cauã de letra, isso é bom, claro que é bom. E um gol meio que espírita ali do Keno, que desvia, a bola cobre o goleiro, e aí fica aquela insanidade, aquela loucura, meu Deus, vai acontecer, um milagre vai acontecer, vamos viver a história de novo e tal. Enfim, mas não foi o suficiente. E o Fluminense realmente não fez. Não fez o suficiente para avançar. E aí, na entrevista coletiva do Mano, ele fala algumas coisas que me deixam ainda mais, assim, não é nem preocupado, mas me incomodam. Porque o Mano, ele fala, vou trazer esse trecho aqui para vocês, ele percebeu antes do jogo que o time não estava devidamente concentrado para essa partida. Ora, a gente está falando de um jogo de eliminação. A não ser que tenha um consenso no clube de que a Copa do Brasil não dá, vamos deixar para lá. Que isso transmita, que seja honesto com o torcedor. Porque tudo que esse elenco fez esse ano, a acomodação que foi pública, algo público, todo mundo falou. Jogador, treinador, diretoria, todo mundo falou que houve uma acomodação geral. E aí vai para um jogo decisivo sem o foco devido, sem a concentração devida, diante desse ano ridículo que o Fluminense está fazendo, sei lá, eu não acho isso muito aceitável, não. E o próprio treinador que veio a público falar. E pro Mano ter falado isso, é porque ele pensou muito mais. O cara não vai chegar ali e vai falar tudo. Se ele deu essa letra aí, é porque ele pensou muito mais. E teve uma outra coisa que ele falou, aí sim me deixa extremamente preocupado. Que é sobre André e Arias. Ele fala, eu vou trazer o texto para vocês aqui, que o Mano, né, para mim ele não crava a saída, mas ele torna, assim, ele escancara que não é só o André, não. Que o Arias também pode sair. Vamos ver aí o que disse o Mano. Acho que fomos eliminados porque você não pode tomar numa eliminatória 5 gols. Quem toma 5 gols dificilmente vai passar. A gente tomou 5 gols do Juventude. Gols perfeitamente evitáveis, né? Que eu acho que é pior. Lá a gente já saiu falando isso. Hoje tomamos de novo um gol de bola parada na frente. Depois entregamos a bola do segundo gol. Se não tivéssemos tomado o segundo, talvez estaríamos agora numa disputa de penalidades máximas. Mas a verdade é que não conseguimos um nível de concentração também necessário para jogos de mata-mata nesses 2 jogos com Juventude. Primeiro, porque optamos por mesclar a equipe do jogo em Caxias do Sul. Entendíamos que em jogos tão curtos como tinham pela frente e o Bahia logo em seguida, nós tínhamos que fazer isso. Mas hoje também estivemos distantes, iniciamos muito longe, cometendo erros bobos, apressando um jogo que não precisava apressar. Conversamos muito sobre isso antes, mas não conseguimos estar conectado da maneira como tem que estar uma equipe quando vai jogar um jogo decisivo de mata-mata. Por que não conseguimos? Por N razões. Tentamos. Mas existe uma questão no vestiário, assim, que a gente sente algumas coisas, né? Até na hora do fechamento, na hora da oração, estava um pouquinho diferente dos outros jogos. Por quê? Porque não se conseguiu. Fizemos o mesmo processo, ou até mais algumas coisas, né? E não conseguimos fazer. Estar como deveríamos estar. Depois, em relação às bolas erguidas, é um pouco dessa leitura errada do jogo, né? Acho que também tivemos muito aquém nas bolas paradas, muito mal. Se jogamos 20 bolas paradas, 18 não tocamos nela.
Isso é muito baixo, né? Porque o adversário se sente confortável em fazer falta, em ceder, escanteio, porque não está se sentindo ameaçado em nenhum momento. Eu acho que você começar a optar por coisas erradas é um sinal bem claro que não conseguimos estar preparados como deveríamos para entender o jogo. Temos muitas coisas em mente, temos muitas coisas para serem decididas, temos muitas coisas no meio do caminho, para lá ou para cá, temos bastante coisa, né? Temos situações de indefinição, temos André, temos Arias, temos um monte de coisinha que deixa o treinador de cabelo branco e às vezes até sem cabelo. Mas a gente tem que resolver, a gente está aqui para resolver, tá? E tentar colocar aqueles que realmente estejam bem focados, porque os jogos exigem isso bastante. Vamos ver Facundo, que está aí e chegou bem, numa condição boa, mas vamos ver a parte legal. Ontem nem treinou para que a gente pudesse acelerar essa parte legal, né? São trâmites que temos que fazer, que são extracampo, mas que vão influenciando nas decisões que o treinador precisa tomar. Vamos ver que se já contamos com o Alexander, que ficou fora há poucos dias, 2 jogos, por uma questão pubiana, jogou um pouco no jogo passado, entrou bem, mas voltou a sentir um pouquinho, então o treinador segura para tentar recuperar e dar uma condição boa para todos. São jogos duríssimos, vocês viram como foi a disputa do jogo, né? No sábado teremos um jogo muito parecido, o Vasco tem essa característica de um jogo intenso, e com o Grêmio eu não vou nem falar pela Libertadores, que você já conhece tão bem quanto eu. Então, estar bem, estar forte, estar preparado para esses momentos é o que a gente quer. A questão da lição acho que na primeira resposta, eu acho que fica bem claro, não se pode tomar 5 gols numa série de 2 jogos de mata-mata. Quem toma 5 gols dificilmente passa. A gente não pode passar por isso nos 2 jogos com o Grêmio. Cara, aí já é uma situação. Aí, assim, o André a gente já espera. Se sai o Arias numa situação dessa, aí é pra desesperar. Aí é pra desesperar. E pro Mano ter falado o nome do Arias, é porque tá acontecendo alguma coisa. A gente só não descobriu ainda, porque ele iria falar do Arias se não chegou a nada até ele. Tá acontecendo alguma coisa, gente. Infelizmente, o Mano talvez tenha deixado até escapar sem querer. Assim como ele deixou escapar que o Alexandre tem um problema no pubis. Isso não foi público. E aí, enfim, pode ser que a gente tenha novidades desagradáveis aí nos próximos dias, porque essa fala do Mano aí, sinceramente, acho que escancarou que tá acontecendo alguma coisa. Em relação à fala, em relação ao foco do time, eu vou trazer aqui um trecho da Zona Mista de Paulo Henrique Ganso, falou após a partida, pequeno também, que ele fala sobre isso. Repara que no final ele vai falar ali, né, há males que vem para o bem. Difícil, né? Realmente dói uma eliminação. Difícil você tomar 5 gols e ter que reverter um resultado assim, ainda mais no mata-mata. Mas acredito que agora a gente tem que voltar a nossa cabeça para o principal objetivo, que é sair da zona ali, que é o foco principal do Brasileirão. Até porque é difícil uma equipe, né? Jogar 3 competições ao mesmo tempo. Ainda mais na semana tão próxima, né? Acredito que a males que vem para o bem, e acredito que a gente vai poder, como eu falei, focar mais no Brasileirão e principalmente também na Libertadores. Então, só deixando claro, eu entendo que talvez lá na frente essa eliminação pode acarretar em algo positivo. Se o Fluminense avançar na Libertadores, continuar reagindo no Campeonato Brasileiro. Só que não tem como prever o futuro. Ninguém tem como prever o futuro. A gente sabe se o Fluminense vai eliminar o Grêmio? Alguém tem alguma garantia disso? A gente sabe se, essa realidade no Campeonato Brasileiro ela vai persistir? A gente deseja que sim. A gente espera e torce muito para que sim. E esse cara tem que trabalhar para isso. Agora, a gente não sabe. Então, agora, neste momento, você pode até se apegar a isso. Ah, beleza, vamos focar no que realmente importa. Mas eu acho essa normalização, me incomoda um pouco essa normalização diante de tudo que já aconteceu esse ano. O meu ponto é esse, tá? E aí, para completar, como se não bastasse, o Keno faz o gol e acontece isso aí. Ele vai comemorar, meio que colocando a mão no ouvido ali e provocando a torcida. E eu falei isso ontem já no nosso pós-jogo.
o Fluminense tem problemas muito maiores. Mas eu queria entender o que passa na cabeça do jogador, que o esquerdinha, que é o moleque que tem a metade da idade dele, tem que ir lá chamar a atenção dele para ele entender a burrice que ele tá fazendo. Porque isso para mim é definição de burrice. O Keno não era nem o alvo de grandes vaias do estádio, que a torcida está insatisfeita com o Keno de uma forma geral, todo mundo sabe. Aí o cara vai lá, até entrou bem, mete um gol, com o time sendo eliminado, e acha que tem direito de tirar satisfação com o torcedor, diante da temporada medíocre, que é a temporada de Keno. O que o Keno jogou esse ano? Fez um gol, e aliás só foi gol porque a bola desviou e pegou no cara e encobriu o goleiro. Porque não consegue acertar um chute, uma dificuldade para acertar um passe. Aí, sabe, eu paro pra pensar e falo, cara, um moleque como esquerdinho tem que ir lá e chamar a atenção do cara. Sabe, isso mostra pra mim uma falta de compromisso, de zelo ali com... Eu, sinceramente, acho um absurdo. Sinceramente, acho um absurdo. É um jogador que ano passado foi importante, sem dúvida alguma, mas, cara, tem que jogar muita bola ainda pra querer falar alguma coisa. E essa bola ele não tá jogando, tá longe de jogar. Só voltando a uma fala do Mano também na coletiva. Aliás, essa coletiva do Mano, o Mano rebateu o jornalista, vou colocar aí agora. Escancarou essas situações aí, a situação do vestiário, falando sobre André, sobre Ares. E aí ele foi perguntado sobre o Inácio e ele rebateu a jornalista, porque a pergunta foi: mano, por que o que justifica o Inácio não jogar? Aí ele disse isso aí. A defesa que jogou hoje havia vencido quantos jogos sem tomar gol? 4. Então, se eu tivesse mexido na equipe, tivesse tomado 2 gols, você ia perguntar por que eu mexi na equipe numa defesa que não toma gols em 4 jogos, né? A gente tenta ser coerente, nós colocamos a equipe pensando em passar pelo Juventude, não passamos, tá? Mas eu vejo que não passou por questões individuais. As individuais são consequências da equipe não ter feito bem aquilo que precisava fazer. Aí você vai procurar esse, aquele. Acho que nas vitórias alguns jogadores se destacam individualmente e na derrota perdemos todos nós. Talvez tenhamos a possibilidade, quem sabe, de estrear Ignácio, já que o pessoal está muito ansioso. Vamos fazer logo, logo, tá? E a gente quis dar uma condição para ele melhor, porque achou que era mais seguro. E depois ele falou, a gente, em breve o Ignácio vai estrear para matar a curiosidade, vocês estão ansiosos. É normal que o torcedor esteja ansioso, mas dá para entender a fala dele, a zaga que realmente, a zaga com o Thiago Silva, uma zaga que não perdeu ainda, que até então não tinha levado gol e tal. Então tem uma certa coerência ali, mas para mim há também outras coisas, outros elementos aí que até agora o Mano talvez não tenha... Para mim ele deu a entender isso na última coletiva, que ele não se sentiu confiante para escalar o Ignácio. E outra coisa que ele falou é isso, não dá para levar 5 gols numa eliminatória, num jogo de oitava de final, porque a chance de você passar é pequena. E não dá para levar 5 gols, com todo o respeito, do Juventude e ser eliminado dessa forma. O Fluminense fez muito pouco, claro, priorizando o brasileiro, por isso poupou o time lá. Teve o Marcelo, que mais uma vez mostra que está mal fisicamente, né? Mais uma lesão no Marcelo, entrou, ficou 2 minutos em campo e saiu. Assim, um negócio inacreditável. Ontem parecia que nada ia dar certo também. Enfim, a reação infelizmente veio tarde demais. Agora é olhar para frente, a prioridade segue sendo, a nossa realidade segue sendo sair da zona do rebaixamento. A prioridade é essa. Não tem... Depois que sair, a gente olha para frente e começa a planejar outras coisas. Mas é claro que semana que vem tem Libertadores. E o Fluminense tem que entrar para buscar essa vaga de qualquer jeito. E aí a gente vai vendo o que vai acontecer conforme as coisas, o tempo for passando. O campeonato vai avançar, a gente vai ver quantos pontos o Fluminense conquistou, se saiu do Z4 ou não, para poder dar uma atenção especial. A gente está falando de Libertadores. O Fluminense é muito grande para se contentar com uma temporada tão medíocre como essa, até agora. Sabe, é muito grande para falar, perdemos para o Juventude, está tudo bem, e se perder para o Grêmio também está tudo bem, o foco é se livrar do rebaixamento. É claro que é uma realidade, e é claro que tem que ser, neste momento, a prioridade, é o mais importante, é a urgência, mas estamos perto disso. E a partir do momento que isso acontecer, que a gente está vendo uma evolução,
Não dá para olhar para uma oitava de final de Libertadores. Vamos lá ver o que acontece. Não. O Fluminense é muito grande para isso, na minha opinião. Tem que entrar para avançar nessa competição, ainda mais agora fora da Copa do Brasil, para tentar salvar um pouquinho do que é essa temporada. Lembrando que o Fluminense fez uma projeção de orçamento de chegar à semifinal da Copa Libertadores. E olha a quantidade, o prejuízo financeiro que o clube vai ter caindo numas oitavas de final de Copa do Brasil, se não avançar na Libertadores e com uma posição baixa no Campeonato Brasileiro. É preocupante, mas vamos lá, um passo de cada vez. Infelizmente, não foi possível obter essa classificação, mas sábado tem um clássico e o Fluminense precisa muito vencer esse jogo. Beleza, pessoal? É isso. Deixa aí o seu comentário. A minha visão é essa, sendo bem sincero aqui para vocês, depois de pensar muito. Muita gente talvez não vá concordar. Deixe aí o seu comentário, se inscreva aí no canal do Léo se você não está inscrito e o seu like também é muito importante, tá bom? Tamo junto, um abraço, valeu, que a qualquer momento voltamos com mais notícias.